apurado. Eles levantam o negócio de 1700, aparece tudo, não falta nada. Na rua, situação, objeto dentro de casa. Porque lá também, lá já está mesmo daquele jeito, né? Nunca saíram, eles ainda estão em 1700 até hoje. A situação é precária. Não, o processo do cenário, os objetos, o recheio decorativo dos castelos, não, perfeito. Agora, você sabe, nessa época não havia banheiro, esse aqui era o pior. Eu vivo falando que devia te colocar um monumento ao banheiro, o povo não entende isso. Eles não têm retrocognição. Eles não sabem o que é isso. Tertúlia. Gente, meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a antimaternidade sadia dentro da invexologia. É a opção evoluída dos intermissivistas em geral, especialmente da jovem inversora existencial, ao descartar a gestação humana e a maternidade do contexto da própria PROEX, priorizando a execução das gestações conscienciais, da TARES e da policarmalidade. Agora, a opção refletida pela antimaternidade sadia, a desconstrução da maternidade multimilenar, a não sucumbência ao subcérebro abdominal, o domínio da auto-mesmex, o descarte das cobranças sociais multimilenares, o papel social feminino muito além do protagonismo meramente reprodutor animal, a função social feminina muito além da função maternal, a fertilidade mental somática muito além da fertilidade somática, a família de dois, o casal sem prole, a vida produtiva sem filhos, a primazia do tempo dedicado às GESCONs, a abertura dos caminhos evolutivos, e por aí vai. Agora, eu quero dizer que a argumentologia tem uma série de considerações sobre o assunto, que é para a gente esclarecer mais que esse é um assunto novo em muitas áreas por aí afora, né? Então, tem muitos tópicos aí sobre o assunto, umas 2 dezenas. A condição da antimaternidade sadia demarca a posição da mulher lúcida ante a intrafisicalidade, a socin, a autoprioridade, a cosmoética, a autoevolução e a ficha evolutiva pessoal. Como encara você a condição da antimaternidade e a condição da antipaternidade na vida humana? Você já definiu tal tipo de convivialidade? Agora, eu quero dizer que esse verbete é o 1160, tem 5 páginas, tem 45 logias e tem 7 máximas. Como é que é? Foi 7 máximas, você achou? Não, está faltando um. Ah, é? Ah, 47 eu não achei, mas eu achei 7 máximos. Agora, ó, aonde tem máximos aí, talvez você não tenha visto. Deixa eu ver se tem algum lugar específico. Eu acho que não tem, não. Está normal mesmo. Isso aí tem que examinar. Ah, não. Tem um. A bibliografia tem 10. Então esse aí faltou. Possivelmente. A gente já está mais ou menos em cima do lanche. Todo mundo agora está sabendo mais ou menos. Agora aqui, pergunta. Gostaria de saber mais sobre holoressomática. Dentro dessa especialidade, quais os pontos mais relevantes e menos relevantes e quais assuntos simplistas estão relacionados? Quais caminhos seguir para se especializar mais nesse assunto? O caso é o seguinte, o problema é você começar a mexer com o processo da holomnemônica e ter autorretrocognição. Isso aí vai dar uma ideia para você a respeito das suas retrovidas, retrossomas e, portanto, retroressomas e retrodessomas, que é o que interessa. A pessoa tem que começar a estudar isso e começar a estudar a seriexologia de todo mundo. Mas tem que começar primeiro por si mesmo, para ver como é que a coisa funciona. Assim, ela vai alcançar e atingir mais o cerne da especialidade, do jeito que nós estamos falando. Agora, holo, você sabe, é o conjunto geral, abrangente da cosmovisão dos renascimentos.
Então é muito importante pensar nisso por aí. Agora aqui outro. O senhor pode dar alguma orientação para iniciar um estudo na proexologia? A turma está estudando, vocês estão vendo? Ó, 2 perguntas hoje, tudo sobre o assunto que é pesquisar. Para iniciar estudo na proexologia, aparentemente parece ser tão complexo quanto o trabalho de um orientador evolutivo. Olha, é daí para mais um pouquinho, né? Porque o orientador evolutivo, que se ele está extrafísico, é fácil. Agora, aqui é difícil, nessa dimensão. Agora, o melhor que se faz é você apelar para a Apex. Dá um toque para a Apex. Lá, eu acho que no nosso www, lá tem as coisas todas do telefone, tem tudo, né? Tem. Então, é pegar, o melhor é você apelar para a Apex. Agora, ó, eu queria falar para vocês algo que me deram aqui sobre o negócio do Akrit Jasval. Jasval, sai dessa. Um caso de Max Proex, é o mais jovem cirurgião do mundo. Akrit Jasval, o mais jovem cirurgião do mundo, para habilidades, supermemória, inteligência amplificada e dons de cura. O homem, o rapaz, está com 15 anos agora. Ele nasceu em 93. Agora, o que se passa? Tem uma memória fotográfica. Ele memorizou de cabeça dezenas de tratados de medicina, anatomia, fisiologia e cirurgia. Agora já está trabalhando em hospital, já fez cirurgia, saiu bem, foi até filmado, e ele está na universidade atualmente. Lá na Índia, como sempre, né, eles chamam que ele é um avatar da medicina, é um grande Mahatma, que encarnou na matéria para revolucionar completamente a medicina. Exato, está tudo certo. Vamos ver. É uma super inteligência. Agora, ele quer criar um centro filantrópico de estudos. E ele tem novos remédios e novas tecnologias que ele quer aplicar. Mas primeiro ele vai se formar em medicina. Ele tem que ser médico primeiro para sair bem. Agora, ele é estudante da Universidade de Harvard, atualmente nos Estados Unidos. Então, ele está muito bem. Agora, os parapsicólogos acham que ele é a mais famosa das crianças índigo, que são as crianças que nascem com super inteligência criativa, como a Kiana Kramarik e Boriska. Agora, vamos ver, né? A gente torce para que ele saia bem. E viva a Índia com essa situação. É uma boa coisa. Hein? Ah, é? Não, ele está estudando várias coisas, mas ele só vai mexer, está falando aqui, na medicina quando ele se formar como médico. Porque senão ele não tem autoridade para isso, ele precisa de ter, né? Do ponto de vista institucional, senão ele tem que estar sempre, ele vai fazer qualquer coisa, alguém tem que ceder o espaço, tem que, entende? Ser o, vamos dizer, o mentor da história. Isso aí não é bom para ele. Ele está certo. Vamos ver, né? Isso aí é que chama precocidade, um prodígio infantil, o processo da superdotação. Agora, dentro da área de medicina, isso é bom, é positivo. Vamos ver o que dá, né? Bom, eu li a reportagem aí. Com 10 meses ele começou a falar. Com 2 anos ele aprendeu a ler e escrever sem ninguém ensinar, só olhando nos livros. Então, quer dizer, ele acessou. Ele está com isso muito recente. Agora, veja, filha da mãe precisava de lembrar das vidas passadas, ter parapsiquismo. Agora, o cara deve ter sido curador durante muito tempo, por isso que está com esse negócio tudo assim. Agora, vocês estão vendo como é que parapsiquismo é difícil? Não é fácil. Tudo é mais difícil com parapsiquismo, porque é mais complexo. Mas fala. Na página 23, mais ou menos no meio lá, ressex. Eu queria entender por que a mulher produtora da gravidez psicológica, obviamente, seja qual for o fator desencadeante do processo, deixa de ser inversora para se tornar reciclante existencial, porque ela é um assédio. Toda gravidez psicológica é assédio. A pessoa vira um animalzinho fêmea. Eu conheci muita gente com gravidez psicológica. Teve uma que até brigou comigo. E a barriga cresce, aquele negócio todo. Eu falei assim, não tem ninguém aí dentro, você não está grávida, não existe isso. Ixi, deu um galho danado. Eu já vi isso em vários casos, mas teve uma que a família toda veio contra mim.
Eu falei assim, não, isso é uma questão de dias. Vocês vão tudo chegar aqui com o facho e ao rabo entre as pernas. Ah, não, foi batata. Todo mundo chegou realmente, era gravidez psicológica e tal. As mulheres arranjam uma saída para isso, sabe? É uma fuga. Agora, é a mesma coisa do problema de fazer estigma na mão. Aquele negócio todo dos santos, é a mesma coisa. A gravidez psicológica é a mesma coisa. Agora, você sabe que cachorro, gato, tudo pode ter gravidez psicológica. Isso é um fato. Esse negócio de gravidez, a coisa é bem animal, é bem instintiva, instintual, entende? Pode falar. É sobre conformática aqui. Eu quero tirar uma dúvida. Na página 23, sim. Analogia eu não contei como especialidade. Ah, sim, eu contei. Ah, é? Mas conta como especialidade? Analogia é logia. É uma logia da... da coisa parecida, assemelhada, então, similar. Então tá certo, tem 46 mesmo. Ah, tem. Muitas graças. E outra coisa, tem também a seção filosofia aqui, que no verbete, ele está na conformática, mas eu acho que aqui ele fica melhor. Essa flexibilidade, assim, é sempre possível? Não, eu jogo com isso para não ficar tão estruturada a situação definitiva. Para não ficar muito fixa, né? Isso é absoluto, eu sou contra tudo que é absoluto. Tá. Eu sou a favor da liberdade. 13 de maio para todo mundo. Tá bom. É só isso. Agora, gente, eu queria falar hoje com vocês sobre não sei se eu esperar para chegar mais gente, tem os retardatários, né, que sempre chega no segundo tempo. Não é isso? Aqui é igual futebol, tem os primeiros 45 minutos, depois tem os outros 45. Mas vocês acham que eu devo começar a falar sobre esse brainstorm já ou não? Nós estamos no ar aí? Estamos? Mas o que vocês acham? Você, Rosa, que é a minha orientadora intrafísica, o que você acha? Deve fazer agora ou vamos esperar chegar mais gente? É bom fazer? A esperar? É fazer agora. Então, o meu problema é o seguinte, eu desejaria que vocês me dessem uma coisa fácil hoje, não é uma coisa difícil aí. Para vocês que são o cara lá, o Jasval, não é isso? O caso é o seguinte, eu quero saber de mega retrocesso. Quais são os mega retrocessos que vocês lembram que a gente tem? Que uma pessoa chega aqui e ela começa a exercer aquilo, ela está retrogradando, ela está indo para trás. Qual é o retrocesso básico? Mas eu quero chamar mega retrocesso. Qual que é? Então, por exemplo, eu já tenho alguns. Tacom, Bíblia, religião, belicismo, mega prole. Quer dizer, vem a mulher e quer ter 10 filhos nessa época, é um retrocesso. Outra coisa, competição. O que é que vocês têm mais aí para falar? Vocês podem falar que eu tenho caneta para anotar. Monarquia, feudalismo, tá certo? O senhor já colocou poder? Não, mas o poder ele tem que existir, você não pode acabar com ele. Não. Voltar à cidade... Não, mas o poder você precisa. Todo mundo tem poder. Manipulação, mas isso é o óbvio, sempre houve. Agora, feudalismo é bom pôr, não é? Agora, outra, o que mais? Ovaldo, voltar à cidade de origem. Hein? Voltar à cidade de origem. Aí é voltar a Penates, mas é que isso aí é problemático, né? A gente teria que explicar. Com calma, então. Eu quero uma coisa mais generalizada. Professor, boavidismo, pode ser? Boavidismo, não, isso sempre foi, né? Burro, né? Interiorose vai, eu acho. Pronto. O que mais? Interiorose. Equivale. Interiorose é melhor do que tradicionalismo. Porque tradicionalismo, algumas coisas a gente precisa de ter tradição. Agora, interiorose, não. Não querer mais estudar, adequado, professor. não é isso? É mais adequado.
É. Professor, não querer estudar, pode ser? Hein? Não querer estudar, não gostar de estudar. Você está falando Não, o português tem um nome para isso, né? O lusitano. A literácia. Ou a literacia. A literácia. A literacia. Mas aqui seria apedeutismo. Mas é que a pedeutia a gente não pode pôr, porque a pessoa às vezes não teve chance. Mas a literacia pode ser. Professor, A literacia. Isso veio de Portugal. Voltar aos processos das artísticas. Mas eu não quero colocar, porque aí nós vamos acabar com muita gente. Eu já meto o pau na arte, tudo quanto é jeito. Precisa de especificar. A pessoa entendeu? Por exemplo, a arte industrial, mas você também não pode. Contra a internet, as pessoas que são contra a internet, contra o processo. Não, mas a internet não é retrocesso. Ela é nova. Ela é da agora. Tem que ser uma coisa mais antiga. Hein? Mumificação até um certo ponto vai. Hein? Não. Neofobia, Valdo. Eu acho que essa aí pega tudo. Vocês estão entendendo a minha abordagem? O eremitismo, professor? O eremitismo, se esconder em caverna de novo. Eremitismo? Isso, o eremita. Eremita. Professor? Elitismo também. Castidade? Não, castidade tem a hora que às vezes é preciso. Eles estão até recomendando por causa da AIDS. Isso aí vamos devagar com a Andorra. Precisa ter cuidado. Tem que ser uma coisa que pegue a abrangência mais ampla do universo. Entende? Professor? Professor? O suicídio. Aqui, Por exemplo, não ser mais adélio. Não é isso? Não é isso? Isso é assim? O suicídio, você acha que pode ser? Suicídio? Não, mas isso é o óbvio. Astrologia? Hein? Astrologia? A astrologia é uma coisa bem antiga. Quê? Mas misticismo aí já tem muita coisa que a gente já fala. Aqui já entra. Eu acho difícil. Valdo, apegar-se a muletas. É a muletaria que você quer dizer. Muletaria. Mas é que tem as muletas do povo inválido, sabe? Os deficientes. Professor. Mas eu quero ver se eu coloco alguma que não dê. Comer com palitinho. Se a gente colocar essa, já tem 3, 6, 9, 12, já tem 15. Entende? Agora, isso é um mundo, né? Vocês sabem, né? O mundo da ignorância é uma coisa imensa. Isso aqui é da área da ignorância. Então, a maior enciclopédia que existe é da ignorância. Esoterismo também não estaria? Esoterismo. Mas aí é o processo de entrar. Hein? Rituais você sempre tem que ter. Por exemplo, você quer que eu te fale dos rituais que você já passou hoje? Os seus ritos? Eu garanto. Professor. Desvestiu o pijama, vestiu a roupa. Valdo, a drogadição. Tomou o de jejum, depois almoçou. Olha só, tudo é serviço diário. A drogadição. Drogadição, mas isso aí seria um mega retrocesso? Sempre foi. Não sei. Professor, a gente tinha pensado assim, a pessoa que deixou a droga e retornou à droga. Não, o que eu quero pensar mais é coisa do passado que a pessoa quer repetir. Ainda continua indo. Então ela volta para o passado, ela vai para o museu. Isso que é. Por exemplo, eles estão querendo colocar os dinossauros vivos, quer dizer, isso é um retrocesso. Querer residir em castelos, de novo. Residir em castelos. Não, se a pessoa tem outro castelo, não tem outro, ela está certa. Professor, culto ao corpo. Outra coisa, desde que ela tenha colocado um banheiro lá dentro, porque senão não vai. Professor, culto ao corpo, pode ser? Hein? Culto ao corpo.
Culto, ficar cultuando só o corpo. É a somatolatria que chama isso. Mas isso talvez, isso é necessário. Tem gente que tem que levantar o ânimo dela com a somatolatria. Dê valor para você, ora bem, você não é tão feia, você é linda. Então é preciso ter cuidado com isso. A saudade. A heráldica. A heráldica. Heráldica, sim. E outra coisa, essa entra a genealogia. Aquele saudade. procedimento que... Saudade, não, retrocesso. Saudade? Saudade não, essa aí, meu chapa, não tem jeito de você matar isso não. Isso aí não tem saída. Aquele negócio e pelo contrário, é até uma palavra bonita. Queria utilizar... aquele procedimento lá que tira alguma coisa do corpo da pessoa e depois injeta de novo. Homoterapia, hemoterapia. É, isso aí. Hemoterapia é loucura. Mas isso eu não quero entrar não, porque isso é muito controvertido, a gente tem que explicar por quê. O pior é a urinoterapia. Angiologia. Essa aqui é braba. Professor, angiologia. A angiologia é uma boa. Que é a angiológica. Professor, e o apartheid? O apartheid? Apartheid, mas esse sempre foi, né? Óbvio. E o uso de transporte com animais subhumanos, professor? Não seria também? O uso do transporte com animais subhumanos, cavalo, para puxar carroça, esse tipo de coisa também, sim, não é? mas isso aí precisa do milênio ainda para isso acabar. Eu, na minha vida, encontrei 2 pessoas igual eu nesse negócio de cavalo, que nunca subiu num cavalo. Só 2. Que eu vi, né? Que eu acompanhei, vi, fiz, arranjei testemunha para falar, realmente ele nunca andou, não, nunca. É igual eu também nunca andei a cavalo. Autoflagelo. Autoflagelo. Autoflagelação. Talvez esse seja. Ela tem razão. Professor? Autoflagelação. Cartomância. Cartomancia é a mesma coisa da horóscopo. Astrologia. Agora, vocês querendo, vão pôr, né, cartomancia. Aqui. Pé. Ritualism. Ritualismo. Ela gostaria de saber ritualismo. O que tem? Não serve, porque nós temos que ter rito para algumas coisas. Ritual, todo mundo tem que ter. Você já levanta com isso. A vida toda é feita de rituais. Olha meus rituais aqui, tem um monte deles. O último que eu criei aos nossos comerciais, por favor. Isso é um ritual. Olha o modo de eu colocar as coisas na mesa. Tudo é rito. Professor, rebellianism. Olha lá você, na hora que você põe a mão assim, isso é um ritual. Professor, sacrifício humano pode ser? Professor, sacrifício humano pode ser? Mas isso sempre foi, né? Doutrinas. A anima vili. Doutrinas. Doutrinação. Isso aí é uma boa, talvez é o caso. Cada dogmática. Isso aí eu venho falando, né? Catequese. Mas esse não precisa de falar, né? Sempre foi. Decadência, não seria? Decadência. Decadência, sim. Eu não quero isso. Estou fazendo uma força danada para não ser decadente junto com vocês. Vocês estão caminhando rapidinho, eu não quero ficar para trás. A decadência não é retrógrado também? Tem mais 5. Eu já tenho 20 aqui, Rebellianism. Ela quer saber rebeldia? Rebeldia. Rebeldia, não. Às vezes a pessoa tem que ser rebelde. Rebelião é a necessidade de certas coisas. Matou um monte de gente, você vai ficar a favor daquilo? Você tem que se rebelar com o negócio. Que é isso? Você não pode se acompliciar. É o contrário do acompliciamento, é a rebeldia. Ela às vezes é necessária. Escrever com pena. Sei, mas essa em filme eles não precisam. Nos filmes históricos, épicos, eles precisam, filmes épicos. Épicos. Precisam. Né? Agora, hoje, eles estão escrevendo até com o nariz, né? Você sabe, né?
Pessoa que não tem nada, dá um jeito. Hein? Não, o processo talvez, a pena aí, pena de morte. Mas isso é tão óbvio, né? Eu não sei. Idolatry. Ela quer saber idolatria, a última. Idolatria, sim, de todo modo. Esse a gente pode pôr, tá certo. Escravidão, escravagismo. Escravagismo, vamos pôr, né? Escravatura. Agora, o melhor é escravagismo. Mais geral, não é isso? Catagênese. Mas preconceito depende. Isso aí é problemático. Todos esses que são sensíveis, eu quero evitar. Eu quero pôr uma coisa assim, para não haver debate. Catagênese. Catagênese. Evolução retrogressiva. Sei, mas o que tem? Essa aí Essa seria a evolução retrogressiva. E tem outras gêneses, não é só essa. Precisa de ver as outras. Às vezes é necessário uma coisa, outra. Como é que faz? Até de evolução. Seria uma involução, no caso. Catagênese seria uma involução. Involuir, vamos dizer. Mas é que eles colocam outras gêneses junto com isso aí. O negócio é complicado. Teria que explicar uma com outra, com outra. Valdo, aquele Sim. pessoal que marca o corpo ou coloca piercing, isso é? Sabe que? Tatuagem. Tatuagem é Isso bobagem. Mas isso é mega retrocesso? É coisa antiga, né? Vale a pena pôr na tatuagem? Vale? Automutilação. Automutilação não é autoflagelação. Não. É diferente. O que mais? Vocês aí que vivem fazendo as coisas atrapalhadas, lembra aí o que você já fez? É tão fácil participar hoje. E esse negócio de... Cadê as retrocognições de vocês? Cadê? Hein? O quê? Aí no caso seria, o problema seria salvacionismo. Criacionismo. Hein? Criacionismo. E esse negócio... Agora, a Bíblia ali eu posso pôr biblismo. Eu acho que é melhor ainda, né? Biblismo. O que mais? Esse negócio de achar que o homem nunca foi à Lua. Sim, mas isso aí é um problema. E a terra chata. A turma da terra chata. O machismo é uma coisa óbvia, né? Vocês acham que é bom colocar, mas tem que pôr eufemismo também. Põe os dois. Pronto, vocês já estão aqui. Né? Tem alguém aí que ainda está excluído, eu preciso colocar aqui dentro. Puritanismo entra? Puritanismo. Puritanismo. Até um certo ponto talvez pega bem, né? Dá? Puritanismo. Separatismo. Mas o puritanismo, vai? O que mais? Ô João, fornece alguma coisa, velho. Hein? Não, personismo não. Isso aí vai devagar, né? Castidade. Mas isso aí é um problema. Hein? Clausura, sim. Mas é diferente. Separatismo? Já foi. Repressionismo. Hein? Repressionismo. Aqui. Eu não sei o que ela falou. Repressão. Repressão. Repressão, a coerção, etc. Tal, mas isso é o óbvio, né?
Eu não sei se a gente pode, no caso aqui. Um processo, talvez, que a gente poderia colocar sobre isso é anarquismo. Porque é processo político. Tem um monte de gente defendendo a anarquia. Você já viu lá embaixo os jornais que tem sobre isso? Mas hoje, Valdo, se a gente falasse do marxismo também. Porque o marxismo é demodê, né? Não, mas neonazismo, isso aí é... Ditadura. O neonazismo, não, né? Agora, talvez esse aí, talvez é o caso da gente colocar. O marxismo, vamos pôr, né? Ditadura. A idolatria já foi. Já foi. Não, mas esse tem muita gente que tem que morar. E a vida não é tão ruim assim. Ditadura, não entra? Ditadura? Ditadura é um problema do totalitarismo, mas isso a gente vive, talvez é o caso do totalitarismo. Professor, jornalismo marrom pode ser? Ah, sim, mas esse aí todo mundo sabe, né? Hein? Já foi. A gente já colocou aí o feudalismo. Como é que é? Mais alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Tá certo? Agora deixa eu ver quantos que é que nós temos aqui, só para vocês saberem. 18, 20, 23, 26, 29, 31, 33. Para 100 já tem um terço. Tem que trabalhar agora, para ver se eu chego a 100, né? Para dar certo. Sadomasoquismo. Sadomasoquismo. Se vocês quiserem, vocês falam, a gente estuda depois. Agora aqui, sugestões de mega retrocesso. Essa aqui é de fora já, diretamente, sabe, da fonte. Queima de livros. Mas como é que a gente vai falar sobre queima de livro? Adesão e defesa da urinoterapia. O que dá? O medo da morte, que é a tanatofobia. Essa aqui é a tanatofobia, vai bem. Agora, xenofobia, patriotismo, poligamia. Tanatofobia, xenofobia, poligamia. Corporativismo a gente não pode falar, porque tem certas coisas que são necessárias. Infibulação, circuncisão, esse todo bom, tem mais 5 aqui já. Escravagismo já foi. Crendice, agora crendice é credulidade. Seria bom pôr credulidade, não é isso? Está vendo? De fora nós já pescamos mais 6. Caça, caçada. Caçada, mas caçada é uma boa, né? Porque à toa aí, sem mais nem menos. Agora, impaciência, intolerância, não, intolerância vai. É intolerantismo até um certo ponto. Intolerantismo que chama aí, no caso, que é o processo do Arlindo, que é um problema da filosofia, né, Arlindo? Intolerantismo, está certo? Estou falando que é seu. Né? Agora, fanatismo, ditadura, tortura, guerra. Tortura não se de falar, porque é uma coisa tão óbvia, não? Mas precisa. Então, tortura, burocracia. Pois é, nós arranjamos aí mais uns 11. Professor Waldo, tem um termo aqui em alemão que é para queima de livros. Tá? Não sei como é que chama? Bücherverbrennung. Não sei. Ele falou. Mas tem terminologia em alemão para queima de livros, entendeu? Não, mas o problema é que se estudar isso mais, sabe? Existe um processo sobre o tipo de livro, o biblioclastismo. No caso aí seria biblioclastismo.
Talvez é o caso, vamos pôr esse. Eu já escrevi sobre essas coisas, já fiz artigo, tudo, biblioclasticismo, que é a destruição de livros. Agora, gente... Hein? Mas isso aí tem que estudar. É o processo do belicismo, eu já coloquei lá no início, já envolve isso tudo. Hein? Ignorantismo, eu já coloquei aqueles negócios da pessoa ser apedeuta e tal. E sadomasoquismo? Hein? Sadomasoquismo. Sadomasoquismo até um certo ponto vai. Isso aí, talvez. Não, esse aí tem que ir com calma. Senão eles mandam matar a gente, que esse povo mata muito uns aos outros. Eu não sou, mas sempre é problemático. Agora, gente, aqui uma pergunta sobre outro assunto. Na parafatologia, página 1, gostaria de saber mais sobre o assunto, a primazia do compromisso com a paraprocedência pessoal. O caso é o seguinte, você tem que privilegiar aquilo que você sente dentro de você, que é o compromisso da cláusula pétrea da sua proex. É justamente isso aqui, a paraprocedência da pessoa. Então, a primazia do compromisso com a paraprocedência pessoal. É a cláusula pétrea, até um certo ponto. Que a gente já tem verbete sobre esse assunto, é só pegar lá que a pessoa vai ver. Eu acho que aí está mais ou menos claro, né, falar desse jeito. Explica bem, né, a situação. Agora, o que mais que tem? Valdo, nesse mega retrocesso pode ficar automimese? Automimese até um certo ponto, mas veja, não é cuspir para cima falar nisso. Sabe por quê? Todo mundo tem automimese. E aquela é tudo? Tudo é isso que eu estou falando, mas todo mundo tem, ainda vai ter, ainda precisa de ter. Então, e a condição de viver como antepassado de si? Também mas aí é a passadologia, mas tudo que eu estou falando é baseado nisso. Eu vou explicar isso depois, o que é. Na definição, etc., a gente vai expor isso tudo. Mas essa não é você que... Se tiver que ir, você vai. Não é o meu... mas a pessoa que está fazendo, mas não tem nem noção disso. Isso aí não dá. Você quer falar? Sim, na página 23, Valdo, sim, no final lá, na ressomatologia. Segundo a evoluciologia, a jovem, ao eliminar a opção da maternidade, não deve se preocupar quanto à rejeição, ou se vai enfrentar dificuldade para obter a ressoma com proex de alto nível em vida futura próxima. Qual a mulher mãe consciente seria capaz de recusar receber, na condição de filha, determinada consciência mais lúcida, evolutivamente exitosa nas prioridades cosmoéticas inteligentes? Isso aí é a pergunta que todo mundo, você falou em antimaternidade, toda mulher pergunta isso aí. Alguma mulher pergunta isso sempre. Meus cursos, minhas coisas todas sempre falaram isso. Agora, é uma coisa mais do que óbvia. Se você já está no livro da antimaternidade, você já superou o aspecto animal. Todo mundo vai querer ter você como filha. Você vai ajudar a evolução do povo. Então, as mulheres que ainda gostam da maternidade vão querer filha igual a você. Entendeu? Então é uma boa coisa, não se deve preocupar com isso. É uma coisa óbvia. Quem pode o mais, pode o menos. Essa que é a regra do processo. Pode acontecer o contrário? De quê? No caso da mãe, já ter uma certa consciência e perceber que tem que ter um filho... mas isso aí é porque o processo é imposto. Isso aí já é a dívida no cartório. Outra hora é uma assistência extra. Por exemplo, eu não queria casar, eu não queria ser pai. Eu sou da antimaternidade. A hora que eu vi que seria bom entrar, porque eles mostraram que seria uma boa, eu saí procurando quem é que ia ter meu filho. Eu já sabia que era um filho. Quer dizer, eu subverti esse troço todo de maternidade, paternidade, mandei tudo para o escambau. São raros, né, esses casos? São. A pessoa tem que ter noção do processo da retrocognição e da personalidade consecutiva. Se ela não tem noção disso, não vai não. Agora, eu já tinha ideia disso desde rapazinho. O negócio aconteceu comigo, eu já tinha mais de 40 anos. Então, estava fácil de saber tudo isso.
Agora, dá um trabalho danado quando é assim. Porque tudo é um problema de você fazer uma espécie de gentleman's agreement para fazer uma dupla evolutiva. Mas no caso aí já não é mais a dupla evolutiva, é a reciclagem, entendeu? Então a primeira coisa, no meu caso, eu tinha que escolher uma mulher que quisesse ter filho. E o melhor da história, quisesse ter filho macho, que não ia nascer, porque senão fica igual o príncipe lá, que nasceu a menina, ele está querendo ter um homem e é um problema danado. O Henrique VIII, o cara lá, é o seu amigo lá da outra, da Bolena. Né? Professor, quando a pessoa opta pela antimaternidade, ela tem um aumento de responsabilidade para aquela vida dela, não tem? Tem. E é uma responsabilidade... Não, mais... a pessoa tem mais autorresponsabilidade quando ela faz isso. Isso é que é a coisa séria, autorresponsabilidade. Ela tem mais noção do que vale. Por quê? Ela já não está dando mais valor para a reprodução animal, então o processo da reprodução consciencial é muito sério para ela, que é a GESCOM, a gestação consciencial. Só a pessoa não ter filhos não quer dizer nada, né? Pode ser Agora, até um ato de gente, a egoísmo. INVEX é terrivelmente poderosa em matéria de ideia, de filosofia, de politicologia. A INVEX é terrível. E se a INVEX, a pessoa já planejou isso no intermissivo e ela chega e tem filhos, ela já tem, então, ela já está anti-proexis, vamos dizer, na condição dela. Tem duas questões, professor, aqui também. Se houvesse possibilidade de inserir alguma coisa na paradoxologia, a condição de a pessoa gostar de crianças e optar por não ter filhos. Sim, o que tem? Sugerir isso é o normal. Inserir isso. Isso aí é que é o correto. É isso aí. Eu gosto de criança, mas eu nunca desejei ter filho. É que eu vejo o maior paradoxo é isso. As pessoas sempre me falam, mas você gosta tanto de criança, você também não quer ter filho. Não, isso é um ponto à frente, pelo contrário. É uma pessoa que está consciente da realidade evolutiva. Isso aí está dentro da estrutura da inteligência evolutiva, que é a maior que tem, a mais composta, a mais avançada. Em matéria de módulo de inteligência, a mais avançada é a inteligência evolutiva. Entendi. E tem uma última questão, professor. Na página 23, em filosofia, o professor fala lá do utilitarismo, né? A linha filosófica mais afim à antimaternidade é o utilitarismo, no caso, evolutivo, a favor da interassistência a maior número de consciências. É mais utilitário. Uma coisa é uma pessoa, uma mulher que vai ter 5 filhos. Outra coisa é ela cuidar de fazer, por exemplo, uma instituição, ou trabalhar com o povo naquilo, ou fazer um livro que vai alcançar milhares de pessoas. Ela vai ter milhares de filhos, em vez de 5. E seria correto a gente afirmar que na conscienciologia, de maneira em geral, funcionaria assim? É mais o utilitarismo? A gente vê mais aplicação prática, o resultado? O utilitarismo evolutivo cosmoético. Koch, cético, otimista, cosmoético. É isso. Agora, é a prioridade, né? O problema é da priorização. Nós temos que ter, são priorizações inteligentes dentro do momento evolutivo, o tempo todo. Isso aqui é a conscienciologia. Professor, a antimaternidade ela ainda é uma exceção aqui no planeta Terra. Certo? Existem outros lugares onde ela não é exceção? O senhor sabe? Lógico que existe planeta de tudo quanto é nível, que já não tem mais nada disso, tudo já é estudado. Como é que vão fazer toda a tabulação do processo de família, de reprodução, isso tudo tem. Por isso que eu vivo metendo o pau nisso, eu acho que tudo devia ser equilibrado. Agora não, eles acham que o amor é muito importante, o amor que está por aí, tudo é animal, né? É um processo, mas, por tudo exemplo, de bicho, esse negócio de reproduzir do jeito que eles fazem. Isso já começa a ser uma conduta padrão para as pessoas que passaram por curso intermissivo. Você olha, a reprodução, por exemplo, na África, ainda é muito animalizada, né? É tanto que tem ainda 28 países que cometem a infibulação. Isso tudo é processo, a reprodução. Está tudo errado. Outra coisa, esses milhões que tem aí de pessoas nas religiões que a mulher não tem a mínima. Hoje ainda tem muita gente, são milhões de mulheres que estão ainda massacradas pelo homem, que são secundárias, ninguém dá valor. Olha bem.
E o processo, por exemplo, veja só no islamismo. O islamismo tem 1 milhão de pessoas. A maioria das mulheres não pode mostrar a cara. O que é isso? Como é que fica? Olha o Xador. Como é que fica? Isso tudo está aí para ser consertado. Agora, as mulheres islâmicas, você acha que elas têm muita coerção, muita repressão? Total. Estou dando só um exemplo. Agora veja, 1 milhão, 1 bilhão. Quer dizer, são 6 bilhões que tem na Terra. Em cada 6 pessoas, uma é islâmica. Mais ou menos isso. A maioria é mulher. Agora, na questão de uma família, porque existem pessoas também que não tiveram o curso intermissivo e ainda estão numa situação que é favorável para a pessoa ainda ter filho, é positivo. Isso Sim. existe, não? Pois é, mas se ela não tem, ela ainda está. Ela não chegou aí. O problema é dela. A gatinha lá em casa, eu não falo nada sobre conscienciologia para ela. Vê se me entende. Cada pessoa tem uma faixa. Faixa etária, faixa de inteligência, faixa de cognição, faixa de experiência. Todo mundo tem. Nós temos que respeitar a pessoa na faixa dela e não forçar nada. É por isso que esse conceito de antimaternidade fica difícil, às vezes, para algumas pessoas entenderem. Mas é antimaternidade. Mas veja, que a maternidade ela é muito compreensível, ela é melhor de compreender, ela é fácil. Qualquer um engole, porque é reprodução. A coisa mais fácil que tem é fazer gente. Entendeu? Agora, por exemplo, a Invex é muito pior do que a antimaternidade, mas o povo não entende isso. Se já entendesse, já teriam vindo contra a gente. Tem um monte de gente aí que viria contra. Eles ainda não entendem o que é Invex. Olha, Invex, vai estudar Invex. Você que está ouvindo aí a primeira vez, ou vendo a primeira vez. Esse é que é o brabo, é muito pior do que a antimaternidade. A cultura da maternidade, na verdade, no planeta Terra, ela ainda toma conta. E ela é bem reforçada. Não, daqui 1 milênio o povo vai entender esse direito. 1 milênio, pelo menos. É só você ver os filmes épicos, esses de história, da época, por exemplo, medievalesco, da época medieval, aí, a média, Idade Média. Olha bem como é que era o problema da monarquia e do feudalismo, como é que funcionava. O rei arranjando uma mulher, uma prostituta lá, que ele pegava na corte, o marido permitia, a família toda permitia, que é o negócio do filme da Ana Bolena, a irmã. Você já viu? Tem um filme que chama Outra, que é tudo baseado nisso. Agora, é uma vergonha como é que a mulher era secundária. O rei fazia o que queria. Agora, depois ela descontou. Ela veio e foi rainha aí, a filha foi rainha há 43 anos. Ela mesma falava, não, estou descontando tudo que fizeram contra as mulheres, agora é eu que domino isso. Agora, ó, até hoje a Inglaterra está lá. Essa rainha que está aí, que é descendente da outra, já está também há quantos anos que ela é rainha. Mas veja, hoje já não tem mais valor nenhum, né? Rainha hoje é até um negócio um pouco constrangedor. Você não acha, se eu colocar um de vocês, colocar uma coroa para você ser rainha, você não vai ficar totalmente vendida? Não é um troço muito chato isso. Vocês não vão ter ambiente para sustentar a coroa na cabeça, aguentar o negócio, não vai dar. Então veja, e ela aguenta lá, tem que fazer todo o ritual, aquilo que é ritual, a cerimônia, a etiqueta, a pompa. Uma vergonha isso tudo, né? Agora, a Inglaterra tem disso, ela tem extremos enormes, de coisa positiva e extremos enormes, de coisa negativa. Uma outra coisa, está havendo lá uma briga danada por causa do G20, né? Vocês viram na rua, tudo quanto é lá, Londres, está parecendo uma república de banana, que é da Inglaterra, que vocês conhecem, com problema de rua, piquete de tudo quanto é jeito, uma vergonha. Não, e eles estão no buraco, por isso que é que está vendo. Tudo diz respeito ao bolso, é o órgão mais sensível do corpo humano. Valdo, na Sim. página 24, você pode Sim. falar mais do item desafios?
Obviamente, a jovem optando pela antimaternidade e a sustentando, só por isso, evidencia personalidade forte, capaz de vencer os principais desafios da conscienciologia. Por exemplo, a TENEPS, o epicentrismo consciencial, a OFIEX e a dispersidade. Mas a questão da maternidade é mais somática, né? Eu considero mais fácil. Não, ela é somática naquilo que ela se manifesta, mas ela é totalmente consciencial do ponto de vista social. É terrível o negócio. Eu sei porque muita gente já foi defender a antimaternidade na televisão e a gente sabe o que é que as pessoas passam. Eu sei disso também, que eu já dei aula sobre esses assuntos. Não é fácil. Gente, tem mulher que só pensa na maternidade, que é o negócio do casamento, o negócio da maternidade. Até hoje isso existe. Então isso é terrível. Essas mulheres defendem isso com unhas e dentes. Isso é a sobrevida para elas. Quando você fala em antimaternidade, puxou o tapete todo mundo. Mas assim, falando mais no meu caso pessoal, Valdo, eu tenho essa ideia de antimaternidade desde criança. É uma coisa que eu me lembro desde criança. Aqui é um monte de gente que tem isso, mas isso vem do curso intermissivo. Então isso é uma coisa fácil para mim. Isso vem do curso intermissivo. Sim, sim. Mas isso é uma coisa fácil comparando, por exemplo, com a disperticidade, com a OFIEX. Então, assim, por esse paralelo, assim, de que... Mas agora, para quem já está nessa, pode a coisa. Quem pode o mais, pode o menos. Nesse caso aí, a antimaternidade, você arrostar a dificuldade nessa socim patológica. De manter ele firme. Já mantém, já é alguma coisa. Isso aí é coisa séria. A pessoa tem que ter, é mulher de personalidade. Ela não é boboca. Isso é muito sério. Pensa nisso. Por isso que é que eu estou chamando a atenção desde o início para ver esses dados aqui desses tópicos. Tudo aí foi estudado, são muitos anos que eu estudo isso. Agora aqui, ó, pergunta. Existe relação patológica entre a maternagem e a barriga grande da obesidade? Olha, às vezes tem. Agora, o pior que tem, já que você falou, eu vou dizer, existe um negócio hoje que é a expressão disso aí, mais burra que existe. Chama-se bata. A mulher põe aquela bata e sai por aí. Aí todo mundo pergunta, como é que é? Está grávida? Não, de modo algum. Mas veja, é roupa da mulher grávida. Agora veja, isso é falta de quê? Falta de cabeça em matéria de apresentação pública. É o problema da moda burra. É igualzinho, por exemplo, a pochete que a mulher coloca na barriga, que eu já vi várias assim. Aumenta mais a barriga, ela mesma com a pochete, é a mesma coisa. Outra, aquela que a calcinha vai embaixo e aparece a entrada aqui, sabe, do traseiro da pessoa. Ó. Só essas três coisas mostram que a pessoa não tem noção nenhuma de, veja bem, educação, não é etiqueta não, é educação, bom tom, bom gosto e apresentação social. As mulheres não têm. Bata, pochete e calça para aparecer a bundinha, me perdoa, não dá para defender. A pessoa tem cabeça de passarinho. Pode falar. Aqui o senhor comenta na página 24 na frustraciologia, né? Sim. A partir da ginossomática, a antimaternidade gera a inveja espontânea de legiões de mulheres mães de meia idade reciclantes em relação às jovens inversoras existenciais, atitude obviamente explícita e anticosmoética, frustração retardada a ser combatida e tratada. Eu tive muito caso disso que eu tive que intervir. Seria uma das maiores dificuldades da mulher, né, que opta pela antimaternidade? Não, é aquele negócio de já ter cometido uma falta e não tem jeito de se retocar. Isso aí não tem jeito. Mas essa refutação da própria mulher mais velha seria uma das maiores refutações? Mas a mulher mais velha, a tendência da mulher de 50 anos é ir contra a mulher de 25. É um negócio, coisa de mulher. Essa é a coisa de mulher mais clássica e antiga. Outra coisa, isso era pior na monarquia, tá? As coisas já andaram melhorando muito. Era pior na monarquia. Quando é a filha, no caso... Pois é, não, a filha que acontece mais. A mulher tem excesso de peso. E a filha está criando, se crescendo, toda bonitinha. Então o que ela faz? Começa a fazer muita comida e faz ela comer para ficar igual a ela.
Tudo isso eu já vi, já tive que tratar. Lá no interior tinha muito disso. E outra coisa, todo mundo sabe, tecnicamente, que a filha, com o tempo, fica parecendo com a mãe, a tendência é essa, a maioria delas. Então, a mãe ainda pega isso como um argumento para fazer, para ficar tudo igual. Que ela não quer que fique melhor do que ela. E outra coisa, já teve caso que a própria mãe vira para mim e fala assim, doutor Valdo, o meu marido fica olhando para ela como eu era. Eu não me sinto bem. Eu falei assim, está danada, hein, você... Essas é que eu falava, arranja um buraco, entra dentro, põe uma pedra em cima e não dá endereço. Entende? Porque não tem espaço nessa sociedade patológica para uma pessoa dessa. A patologia dela é muito alterada demais. E sutil, pior é isso, é uma sutileza, né? E a pressão também da mãe para a filha ter filhos, né? O senhor comenta aqui também a questão... também tem isso tudo. Aí tem todos esses ângulos mais grossos, eu tentei colocar tudo aqui dentro. Esse verbete é um dos mais sérios do ponto de vista sociológico que eu já trouxe até agora. Mas pode falar, chefe. Valdo, na estrangeirismologia, sim. National Organization for Non-Parents, esse, bom, deve ser antimaternidade, mas você sabe como que eles atuam aqui? Tem alguma informação? Pega na internet que você vai ver isso tudo. Esse povo existe. E eles são fortes. Já tem muita gente com eles. O nome é coisa muito séria. Pega na internet, você vai ver. Mas é antimaternidade pelo nome aqui. Pois é. National Organization for Non-Parents. Isso aí é que é o bar. Muito bom. Os parents. Parent. Fala. Professor, na página 23, surpreendenciologia. Surpreendenciologia. O cúmulo da surpreendência dentro do universo da antimaternidade é a assim chamada gravidez psicológica ou pseudociese. Eu já falei aqui. Isso. É a gravidez psicológica. Aí embaixo você fala ressex, né? Hein? Você fala da ressex, embaixo, né? Ressex. Ressex. A mulher produtora da gravidez psicológica, obviamente, seja qual for o fator desencadeante do processo, deixa de ser inversora para se tornar reciclante existencial. Já falei isso aqui antes. Você não ouviu, você não estava aí, né? Não, estava aqui, mas eu não entendi. Porque, assim, tem muitas discussões dentro do contexto da INVEX sobre, por exemplo, utilização de pílula dos dias seguintes, que não foi comentado aqui. Aí eu queria que aprofundasse essa discussão. Sim, agora essa aqui, ó, você entendeu, né? Uma pessoa que tem a pseudociese, ela não é reciclante, está na cara, porque é um assédio. Além do autoassédio, quase sempre tem heteroassédio brabo, às vezes até possessão. Entende? É coisa séria. Agora, esse negócio de pílula e outras coisas a mais, a pessoa vê o que é que vai fazer. Aí é consciência dela para ver se ela é reciclante ou se é inversora ainda. Eu já vi aqui, ó, desde que nós começamos a criar aqui o CEEC, um monte de moças que nunca mais apareceram. Tinha uma delas, eu já falei aqui, que era uma louraça que havia aqui, que é aqui do Sul. Essa, todo mundo tinha esperança nela, porque ela já sabia tudo sobre conscienciologia, mocinha ainda. Ela arranjou um rapaz, gostou muito dele, foram fazer não sei o que é, participar de um certame, uma coisa qualquer, se engravidou, teve que casar, acabou tudo, nunca mais apareceu aqui. Entende? Igual essa, eu já vi dezenas, no Rio, São Paulo, aqui, em várias cidades por aí fora. As mulheres, de modo geral, elas não dão muito valor e não têm, às vezes, muito desconfiômetro a respeito do próprio corpo. Por isso que cria tanta gravidez indesejada. Entende? Isso é um problema. Agora, na questão, por exemplo, aqui de INVEX, isso não tem saída. Por causa do processo do assédio. Isso aí tem que melhorar, entendeu? Valdo, no B, aqui ó, B. Eu ia fazer essa pergunta que ela fez, né? Ela captou. Mas eu queria ver, eu já tinha imaginado que a questão da pseudociese ali eliminaria a inversão pelo fato de um heteroassédio e de um autoassédio bem importante. Agora, qual é o limite desse assédio? Porque na questão da passagem da inversão para reciclagem, porque é difícil, né? Ver qual é o limite. Vamos só entender uma coisa.
deu a pseudociese, comprovou aquilo, é reciclante, fim de papo, não precisa discutir mais nada. Por quê? A pessoa está querendo ter a gravidez de qualquer maneira. Ela teve uma gravidez, só que foi psicológica. Pior, assediada. Sim. Auto-assediada e hétero-assediada. Agora, ó, o que eu já vi de casos desses, né? As coisas são muito piores do que isso que eu estou falando, você sabe. Vem a família toda em cima, cria um problema danado. A mulher depois não sabe, às vezes quer suicidar. A hora que ela viu que não tem, vem os outros que estão ali. Se ela já tem filho, então o negócio é terrível. Se ela já tem filho com pseudociese. Uma mulher de 45 anos está lá com pseudociese. E essa é que dão mais. Não é jovem, não. É pessoa de idade. Você ainda não teve caso assim, né? Eu já vi vários. Agora, essas de idade é que são brabas. Agora, ó, já vi gente perto, que eu conhecia, vizinho, gente que trabalhava com a gente que estudava conscienciologia. Tudo isso eu já vi. Agora, melhor que faz, eu vou te dar a dica. Qual que é a terapia que eu usava mais? É colocar a mulher à distância durante uma boa temporada. Ela passar 1 ou 2 anos fora, em algum lugar, mandar ela para a Europa ou para Pernambuco. É o melhor, ficar da cara dela, porque às vezes é um perigo. Eu já tive que segurar a mulher para não suicidar. Agora não é fácil. Por causa da família, ela fica totalmente desmoralizada perante todo mundo que ela sempre prezou. Agora veja, você quer mais reciclagem do que isso? Isso é reciclagem. Reciclagem é justamente isso. Isso aí não tem meio termo, nem dúvida não. Deu a psicociese, acabou. Não tem dúvida. Pensa bem. Você vai me dar razão com o tempo. Não, eu entendo. Eu só não tinha pensado nesse aspecto ainda, porque nunca tinha lido e visto. Agora, o negócio é sério. A gente tem que ver, por isso que é que eu gosto de tudo na prática. Tudo eu vou ver o que já aconteceu. Vamos ver os exemplos que a gente tem. Quais os precedentes, como é que foi. Tudo isso eu já vi. Essas coisas a gente não pode falar, senão eu ia mostrar para vocês meia dúzia que eu conheço, está todo mundo vivo. Tem gente até que vocês conhecem. Eu não posso estar falando isso. Continuando aqui, Valdo, a questão é que existe um antes e um depois disso. Né? Há uma influência... Tudo na vida tem um antes, um durante e um depois. São 3 aspectos. Mas a consciência ela fica muito marcada com esse fato. Isso aí é um erro que não tem saída. Liberdade. Aqui, é um assédio exposto. Não tem jeito. A pseudociese, eu já escrevi muito sobre essas coisas, já falei muito, a gente discutia muito, inclusive meus cursos de sexomática, tudo isso. Tem gente que não admitia nem que isso existia, você já pensou? Meus cursos de sexomática, tinha gente que admitia. Eu não admito que isso existe. A pessoa nunca viu. Aí o negócio, aí eu falava assim, olha, seria bom você ir ao veterinário e ver num canil, para ver a cadela com pseudociese lá. Que vai ter, sempre vai ter. Entende como é que é? Olha de uma cadelinha, uma cachorra, é a mesma coisa. Agora, gente, é terrível. Pense só, qualquer um aqui, coloque-se na posição dessa mulher. A barriga cresce, gente. Ela sente tudo como se tivesse. Fica totalmente doida, esperando a criança. Arranja tudo quanto é enxoval. Não é fácil. Eu já vi um caso que a mulher já tinha filhos, mas já tinha muito tempo que não teve o último filho. Então ela arranjou a pseudociese. Então o marido foi arranjar o quarto novo, aquele negócio todo. Agora hoje é uma delícia. Esse negócio de você chega lá e olha logo, acabou. Agora, eu não. Antes disso, vocês nem sabem os dramas. Eu não vou contar mais, vamos parar por aqui. Mas o negócio de suicídio, de morte, tudo isso já teve em cima de mim. Está entendendo? Gente que queria suicidar e gente que queria matar. Agora, a hora que o negócio veio e eles viram que era, todo mundo vem com aquela cara de tacho, com o rabo entre as pernas, e acabou. O que é que você vai fazer? A difamação, ela existe. O Voltaire já falava sobre isso. E você fica com aquela cara de tacho.
Aí eu falava, e eu não podia expor depois as pessoas, não. Eles vieram aí, se retrataram, viram tudo que estava errado, ficava ruim, né? Você vai piorar mais o caso em vez de ajudar. São casos dos mais dolorosos, esse negócio de pseudociese. Das coisas mais bravas que eu já vi. Agora, já vi caso que eu não segui, eu só ouvi, de mulher que suicidou depois. Eu já vi, inclusive, uma pessoa com esse problema, ela, inclusive, fazia até enxoval, fazia como se fosse uma grávida normal. Mas o pior não é mas isso. Só que você o pior a pessoa é eu, tá como doente, médico, ela não a tá pessoa normal. vem, eu falo assim, você não está grávida. Isso aqui é uma falsa gravidez. Por causa disso. Agora, não havia aparelho, não havia nada, eu ficava só na minha conversa. Agora, isso, muitos casos. Gente rica, gente pobre, gente doida por filho, a outra que tinha filho, que está querendo outro. Problemão. Mas a pessoa já não está doente, Valdo? Quando começa a criar uma gravidez psicológica, ela já não está mentalmente Isso é a doença das piores que tem, então, porque tem o autoassédio e o heteroassédio junto. Geralmente tem possessão nisso aí. Agora, veja, você acha que a maioria dos diagnósticos que eu dei de pseudociese foi por quê? Por causa do assédio. O teto está caindo na minha cabeça. O que é isso? A gente está vendo o que é. Gravidez não pode ser assim, você sente logo, é diferente, o negócio está aí e tal. Agora, a pseudociese. Agora, pior é que a barriga da pessoa cresce, ela começa a comer. Tem mulheres que vomitavam do jeito que ela vomitava quando estava grávida. Aí o marido chegava, mas doutor, ela está vomitando, o negócio é bravo. Olha, não está aqui quem falou, esqueça que eu existo. Nada como um dia depois do outro. Daqui a alguns meses nós vamos voltar a falar. Vocês vêm aqui, porque eu não vou procurar mais vocês. Isso. Quantos eu tive que falar? O melhor é que quem sofria com isso lá era o Ica, que era o meu. Teve uma época que a gente atendeu um monte desses casos. Então o meu enfermeiro olhava aquilo e falava assim, mas é uma lástima, doutor, não tem jeito de dar um aviso geral, colocar nos jornais, dar um jeito de expor isso aí. Teve uma época que isso tinha uma espécie de pandemia, sabe? Lá no interior. Era um monte. Você sabe que essas coisas tem, né? É igualzinho aquele negócio de namorada, quando morreu lá o nosso amigo, lá o homossexual no cinema, e que todo mundo, Rodolfo Valentino, e todo mundo suicidava. E tinha gente que ia para o túmulo dele e suicidava no túmulo, né? Você sabe, né? Tinha isso tudo. E aqui na página 24 também, na corporativismologia, essa nuance que o senhor fala que da antimaternidade cortar a linha natural de descendência, né? Condição positiva para eliminar o corporativismo. O que o povo acha ruim é que isso aí vem da monarquia, né? Por exemplo, a homossexualidade, eles também combatem por causa disso, que a homossexualidade não dá procriação. Agora veja, esse negócio de cortar o segmento da vida, a pessoa fica sem herdeiro, é um problema da monarquia. Isso aí está incutido na cabeça do povo. Todo mundo aqui que defende essas coisas é por causa da monarquia. É gente que veio de lá, ainda está sentindo falta. Nos meus domínios o sol não se põe. Entendeu? Agora, nos domínios do Sarney, lá no Maranhão, o sol não se põe. Está lá na revista. Para quem você vai deixar herança, né? Para quem que você vai deixar herança? Né? Pois é, como? Como é que fica? A gente brinca, não, vai pegar as dívidas. Aqui, o cara não pode chegar para o menino e falar, tudo isso será seu, meu filho. É assim que eles falam, entende? Agora, como é que é aquele negócio, meu boy, meu herói, aqueles negócios todos, é a mesma coisa também, não é? É uma maneira de você, de certa forma, cortar esse assédio familiar, vamos dizer assim. Não, e outra coisa, é um jeito de cortar a animalidade. O povo não quer deixar a animalidade. Não quer a consciencialidade, eles querem prosseguir como animais. É muita gente assim. Agora, o pior, a própria ciência newtoniana, cartesiana, é isso aí. Eles não querem deixar de ser animais eletronóticos. Lá no fundo é isso. Agora, essa ciência que está aí, tudo começou assim. O Newton mesmo, ele falava todas as teorias com a Bíblia debaixo da mão, debaixo do braço. Tudo assim. Aqui, o livro desse cara aqui, o Becker, tem um lugar aqui que ele está falando justamente isso.
Ele analisando os negócios do Freud, essa coisa toda, lá pelas tantas ele expõe isso. Eu não sei, tem um lugar aqui que está falando, que o Newton, por todo lado, andava com a Bíblia debaixo do braço. Não, mas ele é uma das coisas dele, mas não é isso. O Newton é que escreveu o Apocalipse. Ele fez a análise do Apocalipse. Já leu? Tem um livro dele lá embaixo. O grande revolucionário do mundo científico, Newton, era o mesmo homem que sempre andava com a Bíblia debaixo do braço. Isso é a vida. A turma não quer deixar de ser animal. Você vê, até com a ciência o negócio é assim. É o problema, né? Agora, gente, aqui outra pergunta. Quais aspectos pode ser estudado quando a mulher sente a necessidade, entre aspas, de ser mãe, mesmo compreendendo a argumentologia exposta no verbete? Assédio, 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 assédio. Primeiro, autoassédio. Segundo, heteroassédio, heteroassédio, heteroassédio. É assédio de outro, está na cara. Agora, veja, isso faz parte do serviço. E outra coisa, eu já vi muita gente aí que estava com assédio, que fez curso intermissivo desse jeito, tá? Quando li em argumentologia o item gestação, fiquei questionando como deve ser encarada a pílula do dia seguinte como método anticoncepcional de emergência. De que modo o senhor observa isso? Olha aí, ó, cada caso a pessoa tem que ver as manifestações, o modo que foi, porque isso tudo tem uma opção de nuance que a pessoa tem que ver. Aborto é o assunto mais controvertível dentro da sexomática em todos os tempos. Eu trabalhei com isso durante 15 anos, dando curso, até no exterior. E aborto sempre foi onde pegava fogo. A homossexualidade não pegava fogo, as questões de Jesus Cristo não pegava tanto fogo. Pegava, mas foguinho. Agora, a fogueira grande que dava incêndio era aborto. Sempre foi. Por isso que o aborto está aí, ó. Quantos países já conseguiram normalizar o aborto? São muito poucos. A maioria tudo está contra. Outra coisa, as mulheres deviam de ir para a rua e falar: quem é dona do meu corpo sou eu faço o que eu quero com ele. Isso é besteira. Julgar todo esse povo no buraco, que é isso? Está errado. Agora, o Papa está aí falando contra a camisinha. Na África, o que vocês querem? Uma vergonha. Como é que ainda tem católico ainda que segue esse Papa, né? Eu fico besta de jeito. Agora, tem católico que já está passando para os evangélicos, por causa desse novo Papa aí. Esse Papa está evacuando a igreja. Está evacuando a igreja. Esse que é o termo. Ele está evacuando a igreja. Literalmente, entende? Evacuando. Ele está diminuindo, sabe, os próceres. Agora aqui, na minha adolescência, desenvolvi uma aversão à maternidade, mas não em criar uma criança, em si, em parir uma. Às vezes é por causa do medo do parto. Já conheço a Conscienciologia há algum tempo e optei pela técnica da inversão existenciais, já unindo o útil ao agradável. Mas, há alguns meses, tive uma retrocognição que me mostrou que tive uma gravidez muito difícil e um parto onde fui mutilada, e naquela vida não pude mais ter filhos. Isso pode ter me causado trauma e por isso a aversão, ou tem a ver com o curso intermissivo que não escolhi ser mãe? Aí, para mim, tem as duas coisas. Se você teve o curso intermissivo, você também pode ter tido o problema lá do parto e pode ter tido a retrocognição, as três coisas, tudo simultaneamente. De modo que isso tudo é normal. Agora, ó, parabéns a você se você escapou dessa, né? De qualquer maneira, está ótimo. Você merece aí. Meu brinde a você. Vamos nessa. Muito sério. Valeu a pena. Mas, gente, o que mais que quer que vocês têm? Pode falar. Você estava sumido, você estava viajando? Posso saber? Não? Não, semana passada até que viajei, mas esses dias foi para cuidar de saúde, repor bloco, que saiu. Você foi o dentista? Sim. Você foi o meu colega? No velho, não tá foi certo. Nesse dentista seu, não foi no outro. Tá certo. Foi numa mulher. Para ver se tira o trauma de dentista mulher lá. Tá bom. Então, esse negócio de você comentou das pessoas que dizem, o cara não quer ter filho, não quer ser pai nem mãe, é porque não gosta de criança, né? É uma falácia isso, né? É uma falácia da sociedade, né? Não, que é uma falácia da sociedade a pessoa associar
ou não dissociar o fato de você não querer ser pai ou mãe a gostar de criança, né? Gostar ou não gostar. Agora, ó, se você for olhar a falácia, tem uma porção, né? Não, todo mundo que coloca Joaquim Teixeira e vai pôr o nome no filho, Joaquim Teixeira filho, Joaquim Teixeira Júnior, Joaquim Teixeira segundo, tudo isso é falacioso. Isso é de um egoísmo de vomitar, mas a gente deixa para lá, né? Ó, com isso eu não estou indo contra nenhum Júnior ou filho, se estiver presente aqui, tá certo? Ou se alguém estiver ouvindo isso aí. Mas veja, que é de vomitar, Mas essa não é falácia interna, né? Família, essa interna, nas internas, né? O problema é quando é com o outro. Que, pois é. Não, mas essa não é. Também é dentro da essa falácia é terrível, porque segue com a pessoa para o resto da vida dela. Às vezes o pai não é flor que se cheira. Pensa bem, Adolfo Hitler filho, como é que fica? O que você acha? Eu acho uma sacanagem. Tem que mudar o nome. E não é o João B que vai ter que mudar. O João não. Você quer mudar? Não, meu nome é João B. Mas ele quer mudar. Então como é que você quer? Não, José B. Eu acho que nesse caso tem muita gente que não. Vocês sabem o que eu estou falando? Eu acho até que tem muita gente que não quer ter filho e tal, né? Você acaba pois é, mas tudo isso, em matéria de falácia, se você for olhar, tem muita coisa nesse setor. Mas essa área, ela é prolífica em matéria de tapiação. Não, então, mas aí, nesse caso aí, a pessoa de fora da família mesmo, nem é o pai, te acusa de uma coisa dessa, e se a pessoa for um pouco mais inteligente, você rebate, né? Fala, não, isso aí é porque eu não quero ter meu filho. Aí a pessoa vem com a questão de adoção, né? Sei, mas esse negócio assim é o seguinte, maternidade é um processo de homem e de mulher. Se você não tem nada a ver com aquilo, se o caso não é seu, toma que o filho é teu, você não tem nada a ver com isso, deixa para lá. Então eu sempre falava o seguinte, não adianta estar debatendo muito esse assunto. Não, cada um que tem que ver sua consciência e te vira. É o doutor te vira. Não tem saída. Também acho, concordo. Mas para aquele pessoal que quer debater isso pelo lado do atavismo, aí, de ter que ter criança e tal, aí surge esse negócio. Então por que você não adota a adoção? Aí eu te pergunto. Como é que não, e as mulheres agora? Por que você não arranja uma barriga de aluguel? Por que não dá um jeito de enxertar o processo artificialmente? Isso tudo é bobagem, tudo é egoísmo. Mas é um processo egóico, violento que tem nisso. Isso, mas é uma derivação do egoísmo, ainda comercializando a coisa. Por isso que eu falo, esse assunto aí, essa área, ela é de vomitar. Dá vontade de vomitar. Mas então, eu não achei aqui, mas eu acho difícil que você não tenha pensado nessa coisa da adoção voluntária. A pessoa pode ter a mãe, por exemplo, né? Ou pode ser o pai também. O casal pode ter criança, né? E opta por adotar. Agora, existia aquela senhora que chegou para mim, isso lá no Rio, quando estava no auge esse negócio de barriga de aluguel. Ela vira e fala assim, ó, Valdo, tem uma pessoa que está doida para ter filho e não tem jeito. Então vem me cantar para eu ser barriga de aluguel. O que você acha? Eu falei assim, ó, não está aqui, faz de conta que eu não estou aqui, que eu não quero nem entrar nesse assunto, que isso aí é de vomitar. Você não vai querer enfrentar uma coisa dessa, você está considerando essa hipótese? Aí a pessoa começou a pensar, a ver as coisas, mas como é que a gente pode auxiliar essa pessoa? Fala com ela qualquer coisa, para trabalhar numa creche, a trabalhar aí em alguma coisa, tem tanta coisa que pode ser feita. Vamos em frente, para que isso? Agora, precisa ver qual o interesse de tudo isso. Agora, ó, vamos examinar só uma coisa dentro desses assuntos todos do processo feminino e o problema da reprodução humana. Se uma mulher é capaz de ter uma pseudociese, que é uma gravidez falsa, e ela é capaz de compor isso no corpo, veja bem, isso é a pior coisa que tem, é o mais forte que ela pode fazer. Então, tudo mais é possível. Vocês estão entendendo? Não. Então, esse negócio de barriga de aluguel, essa coisa toda, tudo isso é falta de cabeça, cabeça de passarinho, falta ponderar. Agora, se uma mulher consegue fazer isso, igual a cadela, como é que fica? Agora, ó, já tem mulher agora que está querendo virar cadela, porque fizeram muita inseminação, já está nascendo aquele monte de filho de uma vez.
E alguns estão até sobrevivendo, porque estão tratando disso agora em alto nível. Essas coisas todas tem. Cadela, às vezes, dá 22 filhos e consegue sobreviver. Já tem mãe, já com 8 filhos. Eu mesmo estou falando aí de 9 filhos, daí parece que já conseguiram sobreviver. Daqui a pouco vão igualar. Está 22-9, pelo meu score. Vamos ver como é que fica isso. Tá certo? Agora aqui, fiquei grávida com 41 anos. Meu filho tem hoje 2 anos e minha gravidez foi ótima. Sem enjoo, sem nenhum sintoma que poderia ter uma conotação de incompatibilidade energética, parto fácil e tudo certo. No início não entendi bem o porquê dessa gestação. Hoje entendo que essa consciência recém-ressomada foi mais assistência a mim do que eu a ele na questão de afetividade. Desejo esclarecê-lo e ajudá-lo na ampliação e recuperação da sua lucidez com a conscienciologia. O que o professor acha disso? Ele pode estar na minha ProEx? Olha, ele pode estar numa condição, vamos dizer assim, de ajuste da ProEx. Não é a ProEx original. Isso é uma pressa sobressalente. Vê se me entende. Vocês não acham que é mais lógico isso que eu estou falando? Uma peça sobressalente, não é peça original, dentro do trato ou gentleman's agreement da ProEx, não. Existem aqueles que afirmam que a maternidade predispõe o parapsiquismo. Discordo. Estou raciocinando corretamente? Poderia aprofundar a antimaternidade no desenvolvimento do parapsiquismo no ginossoma? O problema é o seguinte: uma pessoa, se ela não tem a gravidez, a tendência dela é receber mais rebentos, mais gravidez do que o normal pelo parapsiquismo. Isso que chama psicofonia ou incorporação. Vocês estão entendendo? Uma mulher que recebe um filho pela gestação, o problema é bem egóico dela. Agora, vamos supor que ela recebe uma porção de consciência comunicante através dela. Nenhum é filho dela. Ela está abrangendo muito mais a situação. A abrangência é muito mais ampla. É o universo maior. Estudo aí a gente tem que levar em consideração. Agora, o que eu vejo é o seguinte: parapsiquismo, ele está além da história. Tanto que o parapsiquismo é muito mais tendente para a gestação consciencial do que para a gestação humana. A gestação humana, por exemplo, é de bicho. Agora, o processo de parapsiquismo é de processo mais avançado, é de serenologia. Então, é um negócio lá na frente, é outro extremo. Não tem nada a ver com isso. A rigor, então, não venha com esse negócio de gestação para melhorar o problema. A gestação consciencial, sim. Que essa aí melhora o problema do discernimento, da inteligência evolutiva. Isso vai melhorar o quê? O parapsiquismo da pessoa, sob todos os aspectos. O que o senhor tem a falar sobre a mola hidatiforme? Olha, todos esses processos que as mulheres têm alterados, isso tudo tem causa quase sempre da paragenética da pessoa junto com a genética, é o casamento. Agora veja, não é só isso não, é tudo que tem nesses processos de gestação. Agora a coisa mais séria que tem é a eclâmpsia, que essa aí pode deixar ou matar a mulher, a gestante, ou pode criar um problema mais sério, que é deixá-la aleijada para o resto da vida. Como eu já segui caso a vida inteira, gente até dentro da família. Então isso aí é um processo sério. Então, pensa bem na eclâmpsia. Vai estudar o que é eclâmpsia, que é a coisa mais séria do que isso aí. Valdo, sim. Letra B. Na página 23, no item síntese, é o terceiro item. Antimaternidade é o conceito protótipo ou a síntese da invexibilidade da inversora. E no caso do inversor, qual seria a síntese análoga? Do inversor? Do homem. Isso aí é um caso para se estudar, né? Tem muita coisa que pode ser, mas uma das coisas que eu acho mais séria é a liquidação do machismo. Explique melhor, Valdo, por favor. Não, você é machista? Então você equivale à antimaternidade, se você não é machista. O que você acha? Entendi.
Ele entendeu. Pois é. Tá certo. Próxima pergunta. Mas o machismo é uma coisa séria, vocês não acham? Talvez fosse. A característica mais séria é a pessoa que não é machista. Vamos estudar, pensar melhor sobre isso. Mas olha, vai em frente. Outra pergunta é na fatologia. Sim. Na sexta linha, você coloca a primazia do tempo dedicado aos GESCONs. No caso da primazia do tempo, como é que é a medição do tempo, que é um tempo melhor aproveitado no caso dos inversores? Não, isso eu tenho que falar demais. Eu já tenho até alguns que eu acho que eu estou até começando a repetir alguma abordagem que eu preciso de ver depois, principalmente nas frases enfáticas, que eu falo o seguinte, que a pessoa procedeu direito, então ela pode ser um processo precoce, de alto nível, se é da INVEX, ou se não, ela é reciclante, porque já entrou na INVEX, na RESEX, depois que a pessoa já está madura. Então, eu tenho uma porção de frase enfática que eu já fiz, sabe? Esse processo do cotejo entre a INVEX e a idade média, ou a idade média que eu estou falando, quer dizer, a meia-idade da pessoa, 45, 50 anos. Então, há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Agora, do ponto de vista da evolução, do ponto de vista da TENEPS, entende? Do ponto de vista de tudo que a pessoa tem, se ela começou mais cedo na INVEX, é outra condição, não dá nem para comparar. Isso tudo, então, nós temos que levar isso em consideração aí no caso. Então, sempre eu vou ter que considerar precocidade ou antecipação. Antecipação, prematuridade sadia. Lembre-se disso, isso que é a coisa mais séria. Porque uma coisa é você ter uma coisa precoce, mas negativa. Está entendendo? Aquilo não é o ideal. Agora, o processo é ser sadio, ter saúde, a coisa equilibrada, positiva, evolutiva. Isso é o máximo, do ponto de vista cosmoético. Agora, o que é que eu já falei? Eu mesmo já expus isso aí, você mesmo andou anotando lá naquelas notas. Eu acho os inversores muito, vamos dizer assim, fraquinhos, tíbios. Você está entendendo? Porque eles têm uma condição que supera tudo que tem na média que está por aí. Agora, eu acho eles tíbios, débeis, fracos, nesse processo dessa defesa, nessa posição que eles estão. Agora, a gente entende por causa do processo da inexperiência, a saúde ainda da pessoa é jovem, entende? Falta traquejo. Mas eu acho que a Sinvex devia de ser mais, se pontificar, dar o ponto dela, se posicionar, mostrar a realidade deles. Eu acho que eles ainda estão fraquinhos em matéria de politicologia. Entende? O processo filosófico da Invex, a turma ainda não raciocinou muito para isso, não. Isso tudo é muito sério, o problema. Agora, ainda vão aparecer os, como é que chama lá o cara? Os Jasval da vida, para melhorar isso aí na Invex. Valdo, ali na 22, na antagonismologia, o primeiro, antimaternidade sadia, gestação de gêmeos. Minha pergunta é mais em relação à gemelidade. Qual que é a primazia a ser resolvida nessa relação, que é uma interprisão mais forte, né? Por exemplo, você é gêmea, e junto com a Jamile vocês ainda têm problema até hoje, não tem? Sim. Agora, você não acha que já está na hora de melhorar isso, não? Sim. A fase de preparatória de vocês já está acabando, né? Vocês têm mais 6 anos, não é isso? Está na hora de acabar. Mas essa condição de gemelidade, né? Ela foi, na preparação da PROEX, ela foi analisada, né? Então, eu digo assim, qual que é a primazia dessa condição, de ter vindo nessa condição? Vocês têm que ver que cada gemelidade é uma coisa diferente. No caso de vocês, tem um fator já que a gente vê. Vocês têm uma rixazinha uma com a outra. A gente viu a questão da O competitividade. negócio é bem óbvio. Há uma competitividade óbvia entre vocês.
Isso é bobagem. Eu já vi gêmeos que um pensa, o outro responde. Assim, um monte deles. Vocês não são desse nível. Então, a primeira coisa que vocês têm que olhar é isso. Segunda, vocês são gêmeas com curso intermissivo. A Jamile também admite que ela tem curso intermissivo, igual você, não é isso? Pois é. Vocês têm que estudar isso aí, como é que é. Agora, outra coisa, a Jussara, que é a mamãe, está aí, ó. Ela é que é a patrocinadora disso. Então, junta vocês três, está todo mundo sabendo dessas coisas, como é que ainda pode haver dissonância entre duas gêmeas desse jeito? Você não vai puxar a orelha delas, por causa disso que ela está com um brinco enorme, senão vai rasgar a orelha dela, tá certo? Agora, Valdo, então essa questão provavelmente foi analisada para vir nessa condição para superar essa questão especial. Eu te pergunto, arranja outra saída além dessa? Não tem. Isso é que é duro. Mas não seria mais fácil se não fosse, porque a questão da gemelidade tem muita comparação e isso acentua mais a competitividade. Então, assim... Sei, mas por burrice. Se você sabe que vocês vieram para isso, tem que acabar com isso. Isso aí é um nó-górdio, é um trafar. Vocês têm que combater. Desse momento em diante, isso não vai acontecer mais. Acabou. O que vocês estão esperando? Se te falar isso com a Jamile também. Você, como voto de Minerva, tem que pegar as duas e colocar. Nunca mais vai ter competição entre vocês. Acabou. Não, mas agora você vai fazer uma definitiva. Definitiva. Faz um trato. E põe as duas assinando um papel com você. Acabou. Não vai ter mais nada. Outra coisa. Primeiro você tem que perguntar para uma e depois para a outra se elas entendem o que é competição. Em suma... Senão, amanhã uma delas vai fazer competição. Eu falo, mas eu não sabia que isso aí é competição. Mas, em suma, eu estou sendo responsável aqui, né? Não, você é responsável, você não é. Você deu a vida com a possibilidade delas ressarcirem uma condição difícil. Agora, veja. Vocês estão também sem dupla por causa disso. Que a competição... Vocês são muito exigentes em algumas coisas. Não é isso? Por isso que elas não têm ainda uma dupla bem constituída. Umas moças bonitas, cheias de vida, sadias, e não tem dupla, não é esquisito isso? Outra coisa, as gêmeas, o cara pode chegar até escolher. Não, eu quero essa ficar do lado esquerdo. Entende? E não aquela. Não, então, pode escolher. O negócio é impressionante isso aí, a gente pensando nisso. Outra coisa, todas as duas muito inteligentes. Você está entendendo? Quem é que já examinou essas duas gêmeas? Alguém? Pois então, elas são fora de série. Agora, alguém entende isso aí? Eu não entendo essa competição delas. Agora, elas falam com a maior naturalidade. Nós somos muito competitivas uma com a outra. Desse jeito, com a maior naturalidade. Veja se é possível. É porque a gente já consegue falar nesse nível. Não, já consegue, porque antes eu acho que o negócio nem era, né? Uma virava a cara para o outro lado, não era isso? O negócio era sério. Agora, veja. Agora, o melhor da história. Uma está com o cabelo comprido, a outra está com o cabelo cacheadinho, pequenininho. Então, o cara pode chegar a escolher o que é que ele gosta, como é que é a situação, etc. Tal. Agora, veja. É alguma coisa com elas. Por quê? Para mim, a freguesia deve ser enorme. Entende? Mas vocês são exigentes, tem alguma coisa, alguma competição. Agora, eu já falei para elas que isso aí vai mudar. Eu já vi que vai mudar, eu estou sentindo. Já falei para elas, um dia desse aí eu falei para elas. E outra coisa, com testemunha da Jussara. Então a gente sabe o que é que é. Quem viver, verá. Não é assim que o povo fala? Vamos ver. Pode falar, Rafael. Valdo, minha pergunta é o seguinte: no caso daquele casal que põe no filho um nome assim, aqueles nomes engraçados, jocoso, até de baixo calão, o que está por trás da intenção desse casal quando ele faz isso?
Por que ignorância, burrice, burraldo, burrildo e burroide. Não tem alguma coisa assim, é uma intenção de ele não tem a noção criança, que ele está fazendo uma coisa contra o filho que ele criou. Então é burraldo mesmo, é ignorância total. Não tem motivo. Entendeu? Outra coisa, esse aí é o deprimente, ele faz o pejorativo, ele é o depressor. E tem aquele que é a exaltação, mas dele, que é o que põe o Júnior, que põe tal. Júnior, você entende nesse negócio de Júnior, entende? Como é que é seu nome inteiro? É. Pronto, não tem Júnior. Passou perto. Passei. Mas o meu pai e o meu avô, eles têm... Pois então, eu sei que tem um negócio da sua família que tem lá, tem um negócio de... Agora, lá é Júnior filho, lá é filho. Ah, meu pai é filho. É filho, pois é, o que eu Teodoro. sei. O nome do meu avô é Teodoro, meu pai também. Aí a minha mãe falou, não, Teodoro não, Rafael. Mas olha, vocês estão entendendo então, né, o processo aí, a dificuldade aí da história. Tem disso, tem dessas coisas. Agora, gente, quem é que está com o microfone aí? Como é que está a situação? Ah, é? Pode perguntar? Pode, desde que você coloque bem perto da boca para ficar nessa altura aqui que eu estou falando. Aí, cara, tá certo? Tá bom assim, né? Porque às vezes o povo reclama aí que eu estou falando baixo. Por causa da dicção tem que ser também, bem na direção dos dentes, assim, ó, quase quebrando o dente. Esse aqui é o caminho. Assim, tá bom? Assim? É isso aí, isso aí. Perfeito. Vamos tirar uma foto. Então, tá. Não, eu quero voltar naquela coisa da adoção. Então, a pessoa, por exemplo, que adotou, podendo ter filho, ela então está mexendo com criança, cuidando de criança de outra pessoa, filho natural de outro, né? Ela pode ser inversora ainda? Ela abortou? Não, adotou, adoção. Não, adotar não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não, né? Isso pelo contrário, está fazendo assistência. Isso aí depende, mas agora, não sou eu que vou falar isso. Hã? Não sou eu. Não, vai depender do caso que você está dizendo, né? A pessoa tem que estudar e ver a consciência dela, o que acha daquilo. Então, você me respondeu como o caso da pessoa que vai trabalhar numa creche, né? Pois é. Está mexendo, inclusive, não, com mas trabalhar na creche é fazer assistência. Então, a adoção pode é ser assistência. Pode ser uma situação bem Tudo próxima. pode, nunca se sabe, se examinar. Mas pelo menos não tem aquela coisa do egoísmo do filho ser seu necessariamente. Olha, tem gente que a adoção fica pior do que a maternidade. Vai devagar com a dor não, com isso. Ser pior, não é assim não. Ser. Vamos devagar. Tá, posso fazer outra pergunta? Pode. Você pôs na legislogia a lei do maior esforço, né? No início logo, só tem essa lei lá. Você botou a lei do maior esforço. A lei do maior esforço, trocando as palavras aqui, isso pode ser, essa coisa da antimaternidade sadia, pode ser vista como uma omissão da mulher ou do casal também, não pode? Sim, mas veja, eu acho isso aí o máximo, se você for pensar literalmente. A lei do maior esforço da antimaternidade, então a pessoa vai parir um processo consciencial que ela vai sentir mais dor do que o parto. Então. Isso é o máximo. Raciocina. Então, a dor da ausência mental somática é superior à dor física do corpo. Do parto. Mas nesse ponto você ainda não disse que a pessoa está fazendo a gestação consciencial. Não, mas eu só coloquei a lei do maior esforço para a pessoa que quiser, né? Então, por quê? Por causa da resistência ao agora, o que eu estou falando agora é... o egoísmo, né? Então, mostrando aqui como é que é a situação. Então, veja, consequência a dor de vocês aí, ó, que estão sofrendo para escrever um livro, para fazer sua obra-prima, é muito pior. Dar à luz, muito mais fácil. No entanto, as mulheres reclamam que é muita dor do parto, etc. Tal, uma das maiores dores que existe e tal. Então foi nesse sentido que você pôs isso? Não, eu coloquei também, porque é a lei do maior esforço, a antimaternidade realmente é a lei do maior esforço. Não, porque eu tinha entendido que isso aí vai mais contra o fluxo dessa sociedade patológica. Então, gente, vocês já viram a moça quando arranja um filho e coloca no carrinho no supermercado? Eu já mostrei para vocês. Ela anda como se tivesse com um desmobio lá dentro. Não, aqui no interior é isso aí direto. E outra coisa, todo mundo tem que cair fora. Parece que ela está com aquela, ou desmobio, mas aquela limusine
de 4 portas de cada lado, branca, aquelas grandonas lá dos Estados Unidos que eu andava nela. É verdade. O carrinho da criança é desse jeito. É verdade. É um orgulho danado. E isso tem mais do que isso aqui, é diferente, Agora, veja, é maior aqui do que no ela Rio, se sente realizada como parideira. Está tudo certo. E mostra que agora, isso vem de orgulho... quantas vidas? Às vezes são milhares de vidas que foi assim. Ela se realizou. Não, isso é uma coisa que aqui no interior e outra pior, coisa, né? uma pessoa dessa, a gente tem que bater palma, tem que ajudá-la, está tudo certo, isso é assistência. Mas então o início dessa lei do maior esforço aplicada nesse caso é da resistência ao atavismo, ao egoísmo, à sociedade. Né? Depois vem a coisa da dor da gestação consciencial, mas primeiro é a resistência ao instinto. Existe isso tudo. Agora aqui, depois de 22 anos de casamento, meu marido, numa manhã, levantou e disse que ia embora e tinha outra mulher. Puxa, mas assim, então, está muito automático isso aí. Fiquei perdida e minhas filhas também. Foi um caos. Ele simplesmente passou a borracha no passado. Até dos amigos ele se afastou. As netas sentem muita falta dele. Achei muito estranho o ocorrido, pois não houve motivo para o rompimento. O problema é que esse fato tem prejudicado muito minha autopesquisa e até meus EVs. O que devo fazer e como sair desse conflito e descobrir minha ProEx? Primeira coisa é a seguinte, você falou aí que ele, aqui ó, você falou, ele passou uma borracha no passado. Que tal você fazer a mesma coisa? Criar uma vida nova, cuidar de você, ir em frente, a vida não acabou, vai cuidar das suas filhas, das suas netas, de tudo que tem. Porque eles têm netas. Ela sente falta dele, arranja outras coisas, fala que ele está doente, fala alguma coisa nesse sentido e vai em frente. E outra coisa, cuida do que existe, você não perdeu tudo, isso faz parte do serviço. Agora, se isso é do jeito que você contou, isso é um caso dramático, né? Depois de 22 anos de casamento, meu marido numa manhã levantou e disse que ia embora, e tinha outra mulher. Mas assim, será que foi com essa frieza toda? Agora, o cara está totalmente piradão, hein? E ele está precisando. Escuta, não é você que precisa mais assistência, não. É o seu ex-maridinho, que esse aí está bravo, hein? Isso aí é um negócio sério. Ele não sabe o que aconteceu com isso. Agora, posso fazer uma pergunta, Catina? Eu não estou falando quem é, posso fazer uma? Quem sabe que ele é homossexual? Você já pensou nisso? Se foi, até é bom esquecer mesmo, que aí vai prejudicar netas, filhas, o negócio todo, vai piorar mais a situação. Sabe lá, se ele saiu do armário, vamos dizer, serodiamente, quer dizer, tardiamente, tudo é possível. Eu já vi vários casos desses, que o processo era assim, e o problema era a homossexualidade. O catolicismo se sente ameaçado pelo islamismo, que já ultrapassa a quantidade de fiéis. Será que a campanha do Vaticano para não utilizar camisinha é uma estratégia para aumentar o número de fiéis? Não, não é para aumentar, eles estão diminuindo. Que bobagem é essa? A pergunta está errada. A campanha do Vaticano, ele tem ideia disso, mas isso é contra eles. Eles estão indo contra a camisinha há muitos anos. O outro Papa já era assim. Esse aí está indo, ele é conservador. Agora veja, é loucura, né? Em relação à manutenção da antimaternidade, o ideal é a boa e nova camisinha, tanto masculina quanto feminina, porque há fortes indicações que para muitas mulheres existe relação do prolongado uso da pílula com a SAF, síndrome do anticorpo antifosfolípide, que gera tromboses, etc. O senhor pode comentar algo? Olha, tudo indica que existem umas coisas dessas. Agora, o processo, isso ainda está em andamento, eu preciso explicar isso bem, cada caso é um caso. Quando a pessoa tiver qualquer dúvida nesse assunto, a gente recomenda escutar mais de uma opinião sobre o assunto. Agora, olha, camisinha é uma necessidade, é bom ver isso. Esse negócio de descombater camisinha, eu durante muitos anos falei a favor de camisinha e falei a favor da pílula. Agora, tanto uma coisa quanto outra é negativo. Todo remédio que você vai tomar, tem um ponto de interrogação. Ele pode fazer bem para todo mundo e fazer mal para você. Depende do que é. É remédio. É uma coisa nova. A providência é diferente. Então, cada caso tem que ser examinado com calma.
De modo que nisso aí, ó, é o processo de escutar mais de uma opinião de técnico, muito sério. A gente vê como é que funciona. Sugestões de mega retrocesso. Vamos ver aqui se vocês estão de acordo. Tauromaquia, ou mania. Aqui é tauromaquia mesmo, aqui ó. Eles puseram tauromaquia, mas não é tauromania, não é. É tauromaquia, ou tauromáquia, né? Artes marciais, mas artes marciais já é belicismo. Lutas como defesa pessoal, ilusão que o dinheiro traz felicidade, determinismo genético defendido por alguma ciência, pseudociência, acreditar que estamos só no universo, costumes e tradições devido a influências mitológicas e religiosas, não comer carne de porco, o senso comum de que somos todos iguais, ideologia, superstições. Ó, superstições vai. Eu estou pegando só aquilo que seja uma palavra só. Agora, gangues, máfia. Máfias é um negócio da gente estudar, né? Depende do que o Arlindo acha. Como é que é a situação? Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, isso aí a gente sabe, essa seita toda são negativas. Pena de morte, tirania, agressões, preconceito. Preconceito nós já colocamos lá, não é isso? Mas é um problema difícil também esse, mas a gente já colocou. Ojeriza, adoração, a gente já pôs também. Setarismo, a gente já colocou também. Agora aqui é tauromaquia e superstição. Isso aí seria bom a gente colocar lá no... Já avançou mais um pouco na situação. Nós já temos aí um bocado, já. Tá certo? Agora, as pessoas vão começar a pensar, ainda vão ter muita ideia, que isso aí é infinito, tem muita coisa. Eu quero arranjar 100 melhores, mais óbvias, para a gente colocar. Dentro do processo entende? Do retrocesso. Menos trabalho, né? A pessoa assim pode ver tudo de uma vez só, é isso? É isso? Professor Walter, pode falar. Teve uma vez na tertúlia que uma consciex falou que era para prestar atenção em quem tinha sido filhos de outras vidas, na CCCI, né? Sim. Você podia explicar isso mais, assim? Na ocasião foi por quê? Porque isso aí eu já falamos mais de uma vez sobre uns assuntos sobre isso assim. Ter filho como? Não, de você ter falou tido assim, filho ou o que é? Não, era alguma coisa assim, que na CCCI era para as pessoas prestarem atenção em quem tinha sido filho delas de outras vidas, porque aquilo tinha algum processo alguma coisa dos talentos que a pessoa tinha, alguma coisa assim. Não, é o problema da pessoa verificar as afinidades que existem. Que aqui tem muita gente que já foi filho de outros. Ou, se você quiser falar o contrário, muita gente já foi pai de outros, ou muita gente já foi mãe de outros. Então é ver por causa do processo da afinidade. Não, mas tinha algum processo que era assim, de conhecimento. Que às Sim, vezes por ali mas a pessoa tem que olhar para ela saber como é que é a linha de conhecimento, às vezes dentro da mesma área. A tendenciosidade positiva, a índole, o potencial, o dom, o talento. Não, mas é que tinha alguma coisa que a pessoa ia descobrir que ela tinha ligação com o Se ela começar a olhar isso, ela vai descobrir as ligações que ela tem com os outros. E através da ligação, ela vai descobrir a existência disso. Isso aí é um dos fatos que a gente tem para examinar o processo da série X, vamos dizer, prosêmica, aquela que é junta da gente. É mais fácil ela ir pela linha de conhecimento ou ir pela afinidade que ela tem com a Depende pessoa? dela. Tanto uma coisa quanto outra pode ajudar. Mas agora, por exemplo, a linha de conhecimento, a pessoa vai ver que tem afinidade. Isso é um negócio sério. E aí ela já pega pelo mental soma. Então cresce. A observação, a abordagem, ela se aprofunda mais. Isso é um caso para examinar, né? Com calma, com jeito. Agora, o que eu vejo é o seguinte, antes de falar isso, porque aqui tem muita gente que tem afinidade. Escuta, você não lembra que eu já falei que muita gente entrou no curso intermissivo em grupo? Tem muita gente que não entrou sozinho, foi em grupo, todo mundo entrou. Agora veja, esses que têm muita afinidade são aquelas consciências que todo mundo foi aceito no curso intermissivo, ninguém ficou de fora. Que às vezes vai aquela equipe, alguns não entram, eles não estão no ponto. Mas isso quer dizer, mas o que eu não entendo é assim, ó, em outras vidas
As pessoas não foram aglutinadas em famílias pelo conhecimento. Não, mas tem né? gente, veja bem o caso de Johann Sebastian Bach. Todo mundo lá era músico. Veja, olha essas famílias de advogado, que todo mundo mexe com direito. No Brasil tem um monte de famílias assim. Todo mundo é advogado. A mulher é advogado, o homem é advogado, a tia é advogado, o outro é advogado. Vocês devem conhecer famílias desse jeito. Pergunta para os advogados que eles sabem. Sim, não, tem. Tem um monte. Então, isso tudo tem que levar em consideração. Agora, ver as tendências da pessoa, às vezes, e a afinidade que tem, isso é muito importante. Agora, outra coisa. Eu não sei, é apenas uma hipótese, que eu estou assuntando só. Mas, por exemplo, essa turma que apareceu numa equipe, por exemplo, que entrou tudo no curso intermissivo, dentro da Max ProEx, o que elas estão fazendo? Deve ter uma afinidade muito maior do que a média. Isso tudo é coisa para estudar. Isso eu ainda não falei com a turma lá da Apex, com o Loche. Não tem lógica isso? Sim. Isso tudo é suposição minha. Mas é um caso para estudar. Muito sério. Tem lógica. Esses grupos que entram juntos no curso intermissivo, mais ou menos a quantidade... tem uma quantidade mais ou menos média, ou pode ser um grupo Não, pequeno, que seja grande? 5 pessoas. Já é uma coisa para tomar atitude. Assim, 5 que entram juntos e fazem... Não, é porque tem afinidade entre eles. Isso já vai ser um desbronco. É muito diferente, gente. Muito diferente com a pessoa que chega a ser solta, leve, soltinha, isolada, só. Muito diferente, já tem que fazer ambiente. O outro já não tem. E a gente pode identificar, então, pela afinidade que as pessoas têm aqui no É intermissivo. isso que eu estou falando, a afinidade, a tendência mental somática, certos talentos específicos que a pessoa tem. Isso é muito sério. Isso inclui aqui. Isso está incluído nas dinâmicas? Porque vai formando cada grupo, no caso das dinâmicas também? Não, pergunta lá na dinâmica, eu não sei como é que está sendo feito o curso, tem que ver. Olha, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 22 votos online, 13 perguntas respondidas online, 64 assinaturas no livro de presença e 15 praticantes da técnica de Invexis. Hoje só vamos ter o recado de João Paulo, da Conscius. A eleição do verbete para amanhã. Consciência da contradição. Diletantismo antievolutivo. Discurso da obsolescência. Escrúpulo. Ilusão da regularidade. Insegurança institucional. Instrumento pró-saúde. Logos. Maternidade lacrimogênica. Medida justa. Megacomplexes. Nanotecnologia pró-paz. Para a tecnologia da intelecção. Gostaria de falar em nome da Conscius a respeito do curso Reciclante Cobaia do Conscienciograma, que vai ter início amanhã, na sexta-feira, a partir das 19 horas, no Salão da Aulateca. O curso vai ser ministrado pelo professor João Bonassi, pela professora Luimara Schmidt e pela estudiosa em ressexologia, Janete Muscoff. Quem quiser mais informações, na recepção do CAEC, o curso custa R$ 180, podendo ser dividido em até 3 vezes. E vai ser usado também o ressexograma, um instrumento para a gente medir a nossa qualidade da nossa ressex e a nossa compreensão da ressex também. Ok? Qualquer informação com um dos voluntários da Conscius ou diretamente na recepção do CAEC. Obrigado.
O verbete vencedor é maternidade lacrimogênica com 10 votos. Obrigado, boa tarde, até amanhã.